Estendo a vossa mão para o homem de Deus, como está entregando mais uma vez a vida dele, a saúde dele, nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, de poder e glória, Pai amado, Pai querido, eis aqui, Pai, o teu filho que fará menção, Pai, da tua palavra, aonde o mesmo vai estar emprestando a boca e a voz, para que o Senhor fale, Pai, através dele, Pai, conosco, onde nós desejamos, Pai, desde o início do culto, esse momento. Em nome de Cristo Jesus, tome em tuas mãos. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém, querido? Uma palavra bastante conhecida, simples e rápida. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Glória a Deus. Neemias capítulo 6, irmão. Glória ao nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Com todos encontraram. Neemias 6, somente o versículo 11, irmão, para a gente poder ganhar tempo. Vai ser uma palavra rápida. Quando você pensar, já terminou. Neemias 6, versículo 11. Diz assim o texto: porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Amém, irmão? Podeis tomar assento. Se for possível, já baixou. Bem, é que eu me enrolo todinho com essa música, entendeu? Não estou me preparando para pregar com fundo musical. Não consigo, irmão. Eu presto atenção na música e me enrolo mais ainda. Mas vou chegar lá. Então o texto que nós acabamos de ler, o versículo, diz: porém eu disse, um homem como eu fugiria. E antes de eu começar a pregar, eu queria perguntar: que tipo de crente nós somos? Hein? Daqueles que fogem ou daquele que fica? Porque Neemias, ele está falando para um profeta que veio lhe entregar uma revelação, que queriam matá-lo, e era para ele se esconder no templo. Aí Neemias falou para o homem: rapaz, você está querendo me amedrontar? Um homem como eu vou fugir do inimigo? Mas ele percebeu que aquela revelação não era de Deus, porque Neemias sabia que para entrar no templo tinha que ser sacerdote, irmão, e ele não era. A Bíblia diz: então percebi que não era Deus falando comigo. Aleluia! Sambalate tinha subornado o profeta para entregar essa revelação para Neemias. Eita, Jesus! E eu quero ser subordinado a esse tema. Um homem como eu fugiria. Que tipo de homem é Neemias? O livro de Neemias, no capítulo 1 e o versículo 11, nós vamos identificar que Neemias era um copeiro do rei. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Neemias estava ocupando, irmão, um cargo de muitíssima responsabilidade. Aleluia! Neemias era um homem de confiança do rei. Ele gozava de uma boa reputação. Ele gozava de um bom emprego. Ele gozava de privilégio, irmão. Era reconhecido, tinha moral, porque qualquer coisa que o rei comesse ou bebesse tinha que passar por Neemias. E ele era um homem de confiança do rei. Ele não tinha nada que reclamar. Morava numa casa boa, tinha uma remuneração boa, estava no emprego perfeito para ele.
Mas diz a Bíblia, no capítulo de número 2, que diz assim, ó: e veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, e encontra-se em grande miséria e opróbrio, e os muros de Jerusalém estão derrubados, e as suas portas queimadas a fogo. A primeira coisa que eu identifico nesse homem Neemias, irmão, que ele teve coragem de perguntar. A vida dele estava tranquila. Ele trabalhava num palácio, irmão. Tinha tudo de bom e do melhor a hora que ele quisesse. Até um dia qualquer, ele recebe uma visita dos seus irmãos lá de Jerusalém. E ele tem a coragem, irmão, de perguntar: como vão os meus irmãos lá em Jerusalém? Muitas das vezes eu e você, irmão, nós não temos essa coragem de perguntar. Nós olhamos para o nosso irmão na igreja, muitas das vezes eles estão tristes, estão diferentes, mas nós hoje em dia não temos a sensibilidade de chegar e falar: meu irmão, o que está vendo contigo? Por que você está assim? Conta comigo. O que você está passando? Neemias, ele se importou, irmão, com os judeus que estavam na miséria. Será que nós, irmão, conseguimos nos importar com os irmãos que estão passando dificuldade? Será que essa pergunta nós temos coragem de fazer? E dependendo da resposta, qual será a sua atitude? Porque Neemias, irmão, ele não precisava perguntar, mas ele quis saber: como é que estão os meus irmãos de Jerusalém? Aí falaram para ele: olha, os seus irmãos em Jerusalém, eles estão em miséria. Neemias ouve essa notícia. Já pensou, irmão, você saber que um irmão da tua igreja está passando necessidade e você não pergunta e você não se importa? Chega em casa, uma bela janta, um bife, um frango, e muitas das vezes o nosso irmão não tem nada e nós não perguntamos: está precisando de alguma coisa? Porque nós não temos essa coragem. Mas Neemias teve. Como estão os judeus? Como vai a sua vida, meu irmão? O pastor falou aqui da esposa dele, é a mesma coisa de você perguntar: pastor, como está a tua esposa? Se importar ao ponto de perguntar, irmão. Aleluia. Porque muitas das vezes nós nos importamos, mas não nos perguntamos nada. Vivemos a nossa vida: se eu estou bem, para que eu vou me importar com a irmã? Mas Neemias no palácio, ele perguntou, ele queria saber: como é que estão os meus irmãos lá em Jerusalém? Aleluia. E a resposta foi: Neemias, eles estão em miséria.
O muro da cidade foi queimado. A cidade está sem proteção. Você está aqui no palácio, Neemias, mas os seus irmãos estão lá sem proteção. Não tem muro, não tem ninguém para defender. Glória a Deus, aleluia. Um homem como Neemias, que ousou a perguntar. Eu fui pregar essa mensagem numa igreja. Eu falei, irmão, quando vocês me verem, não faça pergunta para mim não. Como é que você está, pastor? Está precisando de alguma coisa? Se você me perguntar, eu vou falar, irmão. Eita, glória. Eu vou falar e eu quero ver. Aleluia. Eu falo. Tem pessoas que não está tudo bem. Não, tudo bem não, irmão. Estou precisando disso. Estou precisando daquilo. Ora por isso. Ora por aquilo. Ele se importou ao ponto de perguntar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele ouve essa notícia, estão em miséria. A cidade está arruinada. Versículo de número 4, eu não tenho coragem de ler. Está aqui na televisão? 1:4. Aleluia, glória. Neemias 1:4. Se demorar eu ler aqui para a gente não perder muito tempo. Vou ler. Está lá? Ele perguntou. Ali, olha a reação de Neemias. Eles estão em miséria. O muro está quebrado. Tem nada para comer. Uma prova só. Aí ele diz, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, qual palavra? Estão em miséria, o muro está derribado. Assentei-me e chorei. Como é que você vai dar glória numa situação dessa? Como é que estão, meus irmãos? Eles estão em miséria. Já viu aquela notícia que você recebe, que as suas pernas tremem, que acaba as suas forças? Foi igual a Neemias. Eles estão em miséria, eles estão passando necessidade, não tem mais muro para proteger a cidade. Quando Neemias ouve o quê? E eu aqui no palácio, ele senta e começa a chorar, irmão, pela situação dos irmãos lá em Jerusalém. E a pergunta nessa noite é: Aleluia. o que te faz chorar, irmão? Você se importa, irmão, tanto ao ponto de chorar por alguém? Meu Deus. Nem ele me abandonou, meu namorado desmanchou comigo. Não, não é esse choro, irmão. É o choro de você querer pagar um preço junto com aquela pessoa que está sofrendo. A notícia impactou ele. Ele deve ter pensado, eu aqui no palácio, comendo do bom, do melhor. Meus irmãos não tem nada lá. Ele se assenta e chora. Eita, Jesus. Um homem como eu fugiria. Ele se importou, irmão, ao ponto de chorar. E a pergunta nessa noite que não quer calar é: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? O que te faz ir às lágrimas, irmão? De joelho no pé do Pai. Oh, aleluia. Ele chorou, irmão, devido à miséria do seu povo. Será que o pecado que está aí fora, nós falamos, eles não querem nada, eles querem fumar, cheirar, baile, beber. Não vou mais falar para esses homens, mas será que eles te fazem chorar? Nós sabemos que ali tem uma alma, e aquela alma perdida no inferno, aleluia, isso te faz chorar, irmão. Aleluia. Por essas almas que não tem nem conhecimento, só que eles têm uma alma, e muitas das vezes nós não queremos chorar por elas. Nós queremos, para isso aí eu não pego nunca mais. Eles não querem nem aí com Jesus, eles não querem nada. Mas Neemias se importou, primeiro, ao ponto de perguntar. Em segundo, ele se importou tanto que ele chora. Ele chora. Você já imaginou, irmão, você em casa, sabendo que você é um sal, vai para o céu, mas aquela pessoa que você ama está caminhando em passos largos para o inferno? Isso te faz chorar, irmão? É desse jeito, Jesus.
Você já chorou pela tua igreja? Hoje tem oração, irmão, na igreja. Vamos chorar aos pés do Senhor. Por qual motivo? Pela obra do Senhor. Obrigado, Jesus. Hoje nós vamos chorar aqui. Por quem? Pelos nossos líderes, pelo nosso pastor que está passando por provação. Meu Deus, obrigado. Com quem Deus pode contar? Quem vai levantar a mão? Eu vou chorar com o meu pastor. Eu vou lá orar com ele. Eu vou chorar, vou pagar o preço. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Qual foi a última vez que você estava lendo a Bíblia, irmão? E você chorou? O Espírito Santo entrou. Eu, muito tempo, quando eu era bem novo convertido, eu estava lendo aquela passagem de José, que foi vendido pelos irmãos. Quando eu vi José perdoando os irmãos, não tinha ninguém na sala comigo. Eu abri a boca e comecei a chorar. Que amor é esse? Que sentimento é esse? Que eu não tenho. Foi falado aqui, por fora, mas quem vê a gente por dentro é... Só que tem uma palavra: se o homem exterior se corrompe, o interior, ele se renova a cada manhã. A cada manhã Deus quer te renovar, mas você tem que se importar tanto ao ponto de chorar pelas almas. Você tem que ter um motivo de dobrar o seu joelho e chorar pela esperança de Deus. Aleluia, aleluia. Ele chora, irmão. Ele chora. Ele não tinha motivo para chorar. Ele estava numa vida boa. Já viu aqueles irmãos que vêm de encontro a você? Você fica até com medo de dar a paz do Senhor e perguntar: como é que está? Tudo bem? Ela vai descarregar em cima de você. Estou passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E a gente se esconde. Mas Neemias não. Ele teve coragem. Ele se importou ao ponto de perguntar. E quando ele ouve a resposta, ele chora. E a segunda atitude de Neemias está no mesmo versículo 4. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. A terceira atitude desse homem: lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando. Neemias, irmão, ele se importou tanto que ele vai agora orar. Está orando por mim? Tô. Tá nada, irmão. A gente só fala que tá para manter o status. Mas Neemias, ele se importou, irmão, ao ponto de orar e jejuar. Ele está orando e jejuando por pessoas que nem sabem o que ele está orando. Você está orando e jejuando por pessoas que nem sabem, irmão, que é o seu joelho no chão que está dando livramento a eles. Porque antes de eu me converter, eu não gostava de crente, eu zombava de crente, eu zombava de dízimo. Nunca pedi oração a ninguém. Eu ria das minhas cunhadas, que era da Universal. Você é maluca, dá tudo. Para que Deus quer dinheiro? E quando eu me converti, irmão, o Senhor falou na minha sala: quantos livramentos eu te dei, quantas orações eu ouvi a seu respeito. Quem estava orando por mim que eu nunca pedi, irmão? Mas eles se importavam comigo ao ponto de orar e jejuar sem eu saber. Será que você é um desses, irmão, que jejua e ora? O que leva você a jejuar, irmão? O que leva você a orar? Será que você se importa tanto com a obra do Senhor que essa importância leva você a orar e jejuar, irmão? Será que nós somos responsáveis também a esse ponto de perguntar: meu pastor, o que o Senhor está precisando de mim? Será que nós temos essa coragem? E para mim, irmão, começar a finalizar a minha oportunidade. Neemias estava num palácio. Ele se importou tanto que ele orou
e jejuou. Sabe quanto tempo que Neemias orou e jejuou, irmão? 4 meses. No capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 2, versículo 1, tu faz a soma. 4 meses de oração e jejum pelo um povo que estava longe dele. Mas ele ousou a perguntar: como é que estão os meus irmãos? E pela resposta ele falou: não, isso não vai ficar assim. Deus vai usar alguém, esse alguém vai ser eu. Irmão, Deus quer usar alguém, mas tem alguém aqui disposto a se importar ao ponto de fazer essa pergunta: como estão os meus irmãos? Como está a igreja? Como está a sua família? Como está a sua esposa? Como está o meu pastor? Será que nós nos importamos tanto ao ponto de perguntar, irmão? E Neemias ora. E Deus e o rei permite que ele vai para Jerusalém. Porque no capítulo de número 2, quando Neemias entra na presença do Senhor com vinho para entregar ao rei, o rei Neemias, porque o seu rosto está triste, só pode ser tristeza de coração. Aí Neemias fala: temeu, porque ninguém podia entrar na presença do rei triste. Hoje a gente vem para a igreja tribulado, brigado, de mal. Mas naquela época não podia, irmão. Meu Deus. Hoje a gente faz o que a gente quiser, mas depois nós não podemos reclamar. E o rei perguntou. E no versículo 2 Neemias teme. Aí ele diz: irmão, rei, o Senhor vive para sempre. Mas como que eu não estaria triste que a cidade e os sepulcros dos meus pais estão assolados e têm sido consumidos pelo fogo? Será, irmão, que uma notícia: ó, fulano se desviou, você chora ou você se alegra, irmão? Você jejua ou você fala: eu sabia que isso não ia dar em nada? Como eu não estaria triste? É minha terra natal. Aí o rei fala: o que você quer, Neemias? Aí Neemias olha em espírito: eu quero ir para Jerusalém. Neemias, sua vida está boa aqui, mas eu quero ir lá. Neemias, não te falta nada aqui, mas eu quero reconstruir lá. E ele vai, irmão. E sabe alguma coisa que eu aprendo? Os nossos inimigos, irmão, eles ficam irados quando eu e você se levantamos para fazer a obra. Te provo na Bíblia. Neemias capítulo 4, versículo 7 diz assim, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo: mas quando Sanbalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, ouviram que ia avante a reparação do muro de Jerusalém e que já as brechas começavam a tapar, a Bíblia diz, irmão, que eles se iraram muito. Eles ficaram com ódio, porque uma pessoa está querendo o bem de Jerusalém. E quando você quer o bem de uma pessoa, o diabo, ele fica irado, irmão. Ele não aceita. Ele não aceita. E quando você se levanta para fazer a obra, o inferno se reúne para te atacar, irmão. Olha o que diz o versículo 8: e coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Aí ele diz, porém, nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles dia e noite. Dia e noite. O diabo, irmão, vem, ele quer te atacar.
Talvez ele não consiga na primeira. O que ele vai fazer? Ele vai trazer mais demônio, irmão. É isso que ele está falando aqui, ó. Eles arrumaram um grupo de pessoas maiores. Vamos atacar Jerusalém. Vamos destruir Neemias. Aleluia. Porque o diabo ele gosta de destruir os cabeças, irmão, para desanimar. Aleluia. E eu vou te dar um conselho. Não seja portador de má notícia. Porque nesse mesmo capítulo, o inimigo tramou no terreiro do inimigo, irmão, que eles iam atacar a construção do muro. Entenda isso. Só que os moradores de Judá ouviram. Versículo 10 do capítulo 4. Olha o que diz. Então disse Judá: desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Versículo 11. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou venha qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos. Porém, poremos fim à obra. Versículo 12, eu termino. Então, os judeus que habitavam. Então quem, irmão? Os judeus, repita comigo. Os judeus que habitavam perto deles e vieram. Quantas vezes os judeus vieram a ele? 10 vezes. E nos disseram: ele nos atacarão de todos os lugares onde moram. Irmão, não entendi nada, vou te explicar rapidamente. O inimigo tramou um plano. Só que alguns judeus que moravam perto ouviu o plano. Agora, os judeus que estão dentro da muralha, construindo o muro, estão espalhando a notícia. Não é nem mais o inimigo só soprou. Para a gente entender melhor, é os crentes de dentro que estão fazendo os boatos. Os judeus estão espalhando. Eles vão vir nos atacar. Não precisa nem o diabo, irmão. O próprio crente está falando. O inimigo vai vir, melhor a gente parar. Os escombros são muitos. Para, chega de fazer essa obra. É verdade. O boato lá de fora. Entre, irmão. Cuidado. Para que você e eu não sejamos portadores de más notícias. Ô, glória. Tu ouve lá fora. Está sabendo o que aconteceu com fulano? Nem se preocupou em saber que é verdade. O inimigo está vendo, está vindo. Mas que Deus repreenda, irmão, essas más notícias. A obra será concluída. O muro será concluído. O que você está fazendo, irmão, você vai concluir. Eu quero profetizar na sua vida que você vai concluir. Não vai ficar parado, não vai ficar para trás. Nós vamos concluir. Olha o que diz Neemias capítulo 6, versículo 5. Olha o que diz, irmão. Já estou no finalzinho mesmo. Assim acabou-se. O que, irmão? Assim acabou-se o muro. Aos 25 dias do mês de Elul. Quantos dias ele demorou para acabar o muro? Em 52 dias. Versículo 15 diz que o muro foi terminado em 52 dias. Posso te entregar uma revelação, irmão? Mas primeiro eu faço uma pergunta. 4 meses, quantos dias são? Vou te ajudar. 120. Não é isso, irmão? 4 meses tem quantos dias? Neemias orou 4 meses. Quantos dias Neemias orou? 120 dias.
Olha a revelação. Neemias ora 120 dias para concluir uma obra de... Quanto tempo você está passando em oração para realizar alguma coisa? O mais importante não é aqui com o microfone na mão, é o que você passa lá, irmão. 120 dias orando e jejuando para trabalhar 52. Meu Deus, aleluia. Se ele não ora muito, irmão, a obra não é realizada. Quando você chama uma pessoa para pregar na tua igreja, quanto tempo ela passa estudando aquilo, irmão? Para falar meia hora, para falar 15 minutos. Neemias, irmão, demorou 52 dias. Meu Deus. Mas ele orou 120 dias. Quanto tempo você está orando, irmão? Glória a Deus. Está pouco, ora mais um pouquinho. Para você realizar aquilo que Deus quer, você tem que orar mais. Aleluia. Não pare de fazer a obra. Nunca. Não pare de fazer a obra, irmão. E eu vou te dar um motivo. Porque você não pode parar o que você está fazendo. Pessoas dependem da sua oração. Pessoas dependem da sua motivação, da sua fé, da sua coragem. Aleluia. E Neemias fala para o povo. Neemias, capítulo 4, versículo 14. Esse é o último versículo que eu falo. O que diz aí? Neemias 4, 14. Ó. Olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: não temas, não tenha medo. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, o Deus Jeová. Ele pelejai por vossos, quem é primeiro aqui? Segundo, vossas, tu ainda quer parar, irmão? Tu quer motivo para orar? Você quer motivo para pelejar? Ali ora pelos irmãos, ora pelos filhos, ora pelas filhas, ora pela esposa, ora pelo esposo e pela sua casa. Meu Deus, aleluia. Talvez você entrou aqui, eu estou doido para parar, não aguento mais. Quero parar, é muita luta. Então não lute por você não, irmão, lute por eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está cansado de lutar por vocês, lute por eles. Glória. Vossos filhos, vossas filhas, Aleluia. eles dependem da nossa oração. Se importe com a sua família, ore pela sua família, jejue pela sua família. Glória. Meu Deus. Está cansado de lutar, irmão. Davi se cansou de lutar também, irmão. Porque Davi passou a vida toda lutando. Tem moço não, contra os filisteus. Ele vencia uma guerra, tinha outra. Ele vencia uma guerra, vinha filisteu de novo. Aí a Bíblia diz que ele se cansou, porque o tempo todo lutando com o inimigo, irmão. Não é porque você é medroso, é banana, não. Se cansa porque é a mesma situação. Orando, jejuando, pregando, falando, dirigindo culto. Mas você e eu, nós não podemos parar por causa deles. É consagração, é hora nona, é culto de estudo. Nós estamos lá pela nossa família. E quando ele faz o muro, irmão, a Bíblia diz que o temor caiu ao redor. Os inimigos, como diz aí fora, meteram o pé. Quando você concluir o que Deus colocou na sua mão, tu vai olhar para lá, cadê aquele demônio? Ele já vai estar longe. Mas não pare. Não pare. Se importe ao ponto de perguntar. Se importe ao ponto de chorar. Se importe, irmão, ao ponto de orar e jejuar. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.